dessa forma. Agora nós vamos voltar a trabalhar com fio natural. A partir daqui, o nosso trabalho passou a ter aqui, em cada uma dessas partes que vão ficando mais ovais, aqui se transformou em um bloco grande, aqui eu tenho outro bloco grande, aqui ao meio ficaram 2 bloquinhos pequenos, os blocos grandes novamente aqui na outra lateral e novamente ao meio os bloquinhos pequenos, ok? Agora, voltando a trabalhar com fio natural, eu vou prender o meu fio aqui na agulha. Em um dos blocos grandes, aqui no terceiro ponto de base, eu vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou deixar vazio aqui o último ponto de base, para passar de um bloco para o outro. Ficou dessa forma aqui. Fizemos então 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22 pontos altos, ok? Vai ficar vazio o último ponto de base, eu faço uma corrente, salto o primeiro ponto de base do outro bloco e começo a fazer novamente essa mesma sequência de um ponto alto em cada ponto de base. Vou deixar vazio aqui os últimos 2 pontos de base. Então, aqui eu vou trabalhar essa mesma sequência, um ponto alto em cada ponto de base. Terminando aqui o nosso outro bloco grande, ficamos também com 22 pontos altos. Então, começamos aqui fazendo 22 pontos altos. Entre um bloco e outro, eu deixo o último e o primeiro ponto de base aqui dos blocos vazios, faço uma corrente de separação. E aqui fiz mais 22 pontos altos e deixo os 2 últimos pontos de base aqui vazios. Agora, nós vamos começar a trabalhar nesses 2 blocos pequenos que tenho aqui ao meio. Eu deixei vazios aqui os 2 últimos pontos de base do bloco grande que eu estava trabalhando. Nesse espaço aqui, entre o bloco grande e o pequeno, eu vou fazer um ponto alto. Salto os próximos 2 pontos de base no bloco pequeno e a partir do terceiro ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos, um em cada ponto de base. Aqui na alça, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Agora, vou saltar os próximos 2 pontos de base e no espaço entre um bloco e outro, eu faço um ponto alto. Salto novamente os 2 próximos pontos de base
e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. Aqui na alça de correntes, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Salto novamente 2 pontos de base e aqui no espaço que tenho entre o bloco pequeno e o bloco grande, aqui eu faço um ponto alto. Salto 2 pontos de base e no próximo eu começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base aqui no bloco grande. Vai ficando então dessa forma. Eu fiquei com os 2 blocos pequenos e entre eles, ao todo nós fizemos 3 pontos altos. Aqui em cada espaço que eu tenho entre os blocos, eu fiz um ponto alto. Ok? Nesse bloco grande aqui, onde estou trabalhando, eu vou trabalhar um total de 22 pontos altos. Terminando aqui o meu bloco de 22 pontos altos, eu fico com o último ponto de base vazio, que para passar para o próximo bloco, faço uma corrente de separação, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e a partir do segundo, eu começo novamente a trabalhar os 22 pontos altos, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Terminado o bloco com os últimos 22 pontos altos, agora para completar a carreira falta apenas esses bloquinhos pequenos aqui ao meio. Ficaram vazios os últimos 2 pontos de base. Nesse espaço aqui entre o bloco grande e o pequeno, eu faço um ponto alto. Salto os próximos 2 pontos de base e vou trabalhar aqui no bloco pequeno 4 pontos altos. 2 ficam aqui, um em cada ponto de base e mais 2 aqui na alça. Faço mais 2 correntes. Na mesma alça, trabalho mais 2 pontos altos. E aqui nos pontos de base, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Salto os últimos 2 pontos de base, aqui no espaço entre os blocos, eu faço um ponto alto. Salto mais 2 pontos de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. Na alça de correntes, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Agora, no espaço aqui entre os blocos, eu faço novamente um ponto alto. Salto os próximos 2 pontos de base e fecho a carreira com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Se você olhar aqui na parte mais larga da sua capa, estará assim. E aqui na lateral, ficará dessa forma. Ok? Para começarmos a próxima carreira, eu vou andar com ponto baixíssimo no próximo ponto de base e no próximo.
Então, aqui no terceiro ponto de base, vou deixar sempre vazios os primeiros 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até chegar aqui na próxima ponta aqui do meu bloco. Terminado aqui os pontos altos em cima do meu bloco grande, nessa carreira eles ficaram com 20 pontos. Na carreira anterior, haviam 22 pontos altos, mas nós saltamos aqui os primeiros 2 pontos de base. Agora eu vou fazer 2 correntes e no próximo ponto de base eu começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. No final vou fazer 20 pontos altos aqui desse lado. Terminado aqui os 20 pontos altos, você terá essa visão aqui na lateral, ok? Ficaram vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Nesse ponto alto que eu tenho aqui entre os blocos, nele eu vou fazer um ponto alto em relevo. Passando aqui dos blocos pequenos que eu tenho, aqui na parte reta, eu vou saltar o primeiro ponto de base e vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Dentro da alça, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo para o próximo ponto que tenho aqui entre os blocos, vou deixar vazio aqui o último ponto de base. No ponto entre os blocos, eu trabalho um ponto alto em relevo. Salto o próximo ponto de base do próximo bloco e a partir do segundo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Nos pontos aqui de base, em cada um deles, eu vou trabalhar um ponto alto e deixo apenas o último vazio. Salto o próximo ponto de base, nesse ponto que tenho entre os blocos, eu trabalho ponto alto em relevo. Salto 2 pontos de base e começo a trabalhar os 20 pontos aqui no bloco grande. Então, vai ficar dessa forma aqui na parte reta da sua capa. Nessa parte aqui da lateral dos blocos grandes, eu vou trabalhar 20 pontos altos, que vai dar até aqui o último ponto de base. Faço mais duas correntes de separação aqui entre os blocos
e trabalho mais 20 pontos aqui e vão ficar vazios os últimos 2 pontos de base. Eu vou completar aqui e volto te mostrando. Vai ficar da mesma forma que nós trabalhamos aqui nessa primeira parte aqui, ok? Terminado aqui os blocos grandes, então está dessa forma. Ficam vazios aqui os 2 últimos pontos de base. Eu vou passar para o ponto que tenho aqui entre os blocos e faço ponto alto em relevo. Vou saltar um ponto de base aqui do bloco pequeno e vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui nos pontos de base eu trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Fica vazio então aqui o último ponto de base. Vou passar para esse ponto alto que tenho entre os blocos e fazer um ponto alto em relevo. Salto o próximo ponto de base já do próximo bloco e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Nos pontos de base eu vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Fica vazio o último ponto de base. Nesse ponto alto aqui entre os blocos, eu trabalho um ponto alto em relevo. Vou saltar o próximo ponto de base e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Os meus bloquinhos pequenos, aqui na carreira anterior, tinham 4 pontos de base em cada um dos lados, e nessa carreira já passaram a ter 5 pontos altos em cada um dos lados. E entre os blocos ficamos com pontos altos em relevo. E aqui na parte dos blocos grandes, os blocos agora passaram a ficar com apenas 20 pontos de base. E aqui entre um bloco e outro, ficamos com 2 correntes de separação. Para começarmos a próxima carreira, eu vou novamente caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base. Então, vão ficar vazios novamente os primeiros 2 pontos de base. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer um total de 18 pontos altos aqui nesse bloco. Eu faço os pontos altos até aqui o último ponto de base, aqui antes da alcinha de correntes. Feitos 18 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço novamente 18 pontos altos. Trabalhando aqui por todo o bloco e vou deixar vazios os últimos 2 pontos de base. Terminado então aqui o segundo bloco de 18 pontos altos,
Ficaram vazios aqui os 2 últimos pontos de base. Eu vou passar para o ponto alto em relevo e faço um novo ponto alto em relevo. Salto um ponto de base, passo aqui agora para o bloco pequeno. A partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Vou deixar vazio aqui o último ponto de base, passo aqui para o próximo ponto de base, que é o ponto alto em relevo, e faço um novo ponto alto em relevo. Salto o próximo ponto de base e faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu trabalho 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na base eu vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou deixar vazio aqui o último ponto de base e vou fazer um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo que tenho na base. Salto os próximos 2 pontos de base aqui do bloco grande e começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. No final aqui vou fazer um total de 18 pontos altos. Aqui na frente, os nossos blocos agora passaram a ter, os blocos pequenos passam a ter 6 pontos altos em cada uma das laterais, ok? Aqui na lateral eu vou trabalhar da mesma forma que fiz aqui na outra lateral. Eu faço 18 pontos altos até completar aqui no último ponto alto, que da base vão dar 18 pontos altos. Aqui vou fazer 3 correntes de separação e faço mais 18 pontos altos. Eu vou completar essa lateral aqui e volto mostrando para você como ficará. Terminando aqui os blocos maiores, então a lateral ficou dessa forma. Passando aqui para os blocos pequenos, aqui no bloco maior eu deixo vazios os últimos 2 pontos de base, passo para o ponto alto em relevo e trabalho mais um ponto alto em relevo, salto o primeiro ponto de base do bloco pequeno e vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E vou fazer agora mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Deixo vazio o último ponto de base
passo para o ponto alto em relevo e faço um novo ponto alto em relevo, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e trabalho mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Deixo o último ponto de base vazio, passo para o ponto em relevo que tenho na base, faço um novo ponto alto em relevo, salto o próximo ponto de base e fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Se você olhar aqui pela parte reta, você terá essa visão. Os nossos bloquinhos menores passaram a ter nessa carreira 6 pontos altos em cada uma das laterais. E os blocos maiores, que ficam aqui na parte oval, ficaram com 18 pontos altos cada um deles, separados aqui por 3 correntes. Ok? Para fazermos agora a próxima carreira, eu caminho novamente com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base. Novamente vamos deixar os 2 primeiros pontos de base aqui vazios. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Na carreira anterior, nós tínhamos feito 18 pontos altos aqui nesses blocos maiores. Nessa carreira, então, os blocos passam a ter 16 pontos altos. Nós vamos fazendo sempre um ponto alto em cada ponto de base. Como nós estamos, na verdade, fazendo mais pontos em cada carreira nesses blocos menores, então nós vamos diminuindo aqui os pontos nos blocos maiores. Na carreira anterior eram 18, nós novamente saltamos os primeiros 2 pontos de base. Então, nessa carreira, vamos fazer apenas 16 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer 4 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Nesse lado aqui, eu também vou fazer um total de 16 pontos altos, um em cada ponto de base, e no final vou deixar vazio os 2 últimos pontos de base. Feitos 16 pontos altos, vão ficar vazios aqui os 2 últimos pontos de base. Vou passar para o ponto alto em relevo e faço um novo ponto alto em relevo, salto o primeiro ponto de base aqui do bloco pequeno e aqui eu vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu continuo trabalhando sempre a mesma sequência.
de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora faço mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou deixar vazio o último ponto de base, passo aqui para o ponto alto em relevo e trabalho um novo ponto alto em relevo. Salto o próximo ponto de base, que é o primeiro ponto aqui do próximo bloquinho, e vou trabalhar novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na outra lateral eu vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Deixo vazio o próximo ponto de base e faço um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo. Então, ficou dessa forma. Os bloquinhos passaram a ter agora 7 pontos altos em cada uma das laterais. E entre eles, continuamos fazendo os pontos altos em relevo. Agora, eu vou saltar os próximos 2 pontos de base, que vou começar agora a trabalhar no bloco grande. Então, salto os próximos 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto, eu vou fazer 16 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer 16 pontos altos até aqui, nesse último ponto aqui de base, faço 4 correntes e depois faço mais 16 pontos altos aqui desse outro lado. Vou completar então essa sequência e volto mostrando para você como ficará. Terminado aqui os blocos maiores, que ficaram com 16 pontos aqui já nessa carreira, e a alça de correntes aqui passou a ter 4 correntes. Eu salto os últimos 2 pontos de base e no ponto alto em relevo, faço um novo ponto alto em relevo. No bloco pequeno, salto o primeiro ponto de base e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Deixo vazio aqui o último ponto de base, passo para o ponto alto em relevo
e trabalho um novo ponto alto em relevo. Salto o próximo ponto de base já do próximo bloco e trabalho 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora faço mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. O último ponto de base fica vazio. Em cima do ponto alto em relevo, eu faço um novo ponto alto em relevo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Os bloquinhos aqui menores ficaram com 7 pontos altos em cada uma das laterais, continuam separados pelos pontos altos em relevo, e aqui nos blocos grandes, eles passaram a ter 16 pontos altos nessa carreira, cada um deles, e aqui nessa alça de correntes que eu tenho aqui entre os blocos grandes, fiquei com 4 correntes, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu vou trabalhar da mesma forma, vou saltar os primeiros 2 pontos de base, então eu faço um ponto baixíssimo até chegar aqui no terceiro ponto de base. Aqui eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. No final aqui desse bloco, eu vou ficar com 14 pontos altos, sempre um em cada ponto de base. Esses nossos blocos maiores aqui vão sempre diminuindo de uma carreira para outra. Então, nessa carreira aqui, serão apenas 14 pontos altos. Feitos os 14 pontos altos, eu vou fazer aqui a alça. Nessa carreira, eu vou fazer novamente 4 correntes. Passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar novamente um bloco com 14 pontos altos. Terminados os blocos, então eu tenho 2 blocos aqui de 14 pontos altos, entre eles eu tenho a alça aqui de 4 correntes. Vou deixar vazio aqui os últimos 2 pontos de base. Agora começo a trabalhar novamente aqui nos blocos menores. Vou passar para o ponto alto em relevo que tenho na base e faço um novo ponto alto em relevo. Salto o primeiro ponto de base aqui do bloco e vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Aqui na alça eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na outra lateral, trabalho mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Fica aqui o último ponto de base vazio, passo para o ponto alto em relevo e faço um novo ponto alto em relevo. Eu vou saltar o primeiro ponto de base aqui do próximo bloco e a partir do segundo ponto de base eu faço mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora desço aqui pela lateral, trabalhando mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou deixar vazio o último ponto de base, passo para o ponto alto em relevo que tenho na base e faço um novo ponto alto em relevo. Vou saltar os primeiros 2 pontos de base aqui do bloco grande e no terceiro ponto de base eu começo a fazer um ponto alto em cada ponto de base. No final eu terei aqui 14 pontos altos nesse primeiro bloco. Chegando aqui no final, eu faço as 4 correntes, passo para o próximo ponto de base do outro bloco e trabalho novamente mais 14 pontos altos. Vou completar aqui essa lateral e volto trabalhando com você, já finalizando esse segundo bloco. Terminando o bloco grande, eu vou deixar vazios os 2 últimos pontos de base, passo para o ponto alto em relevo e faço mais um ponto alto em relevo. Salto o primeiro ponto de base aqui do bloco pequeno e trabalho 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora faço mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou deixar vazio aqui o último ponto de base, passo para o ponto alto em relevo e faço um novo ponto alto em relevo. Salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e trabalho mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Na alça, faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E desço pela lateral, trabalhando novamente 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou deixar vazio o último ponto de base, passo aqui para o ponto alto que tem em relevo e trabalho um novo ponto alto em relevo e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Os blocos pequenos ficaram com 8 pontos altos em cada uma das laterais. E aqui, nessa parte oval, você vai ter essa visão aqui. Com os nossos blocos maiores, com 14 pontos altos. Aqui eu tenho uma alça de 4 correntes e depois mais 14 pontos altos. Ok? Agora eu vou cortar esse fio. Passo a ponta aqui por dentro. E agora esse fio aqui já pode ser arrematado. E esse aqui também. Nós temos 2 fios aqui ainda, então, para serem arrematados. Com os fios já arrematados, eu vou agora passar a trabalhar uma carreira com o meu fio azul mesclado.